Boa noite, boa noite. Bem-vindos ao nosso estudo Bíblia Todo Dia. Estamos estudando aí o livro de Mateus e hoje vamos estudar o capítulo 18. É um livro poderoso e quem aí, tá acompanhando, convidem outras pessoas para participarem desse estudo com a gente. Envie o nosso vídeo, envie o nosso estudo aí, manda, o nosso canal no YouTube para conhecer nosso estudo e aí, continuar com a gente nesse projeto tão lindo que Deus nos deu. Parabéns para quem está aí firme e forte, E quem está atrasado ainda, dá tempo de assistir os outros vídeos, continuar com a gente na leitura e para que Deus possa falar o seu coração, porque é a palavra que gera transformação em nós. Nós precisamos da palavra, ela é o nosso alimento. Então vamos lá, Vamos orar, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós te entregamos, meu Deus, e louvamos o Senhor por mais um dia de estudo. Te agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui conosco, Pai, perseverando, continuando firme, Pai, nos estudos, Deus. Que o Senhor, Pai, traga revelação nova da Tua palavra. Nós queremos, Pai, um nível mais profundo de fé com o Senhor. Desejamos e ansiamos por revelações profundas do Senhor, Pai. Fala conosco através dessa palavra de hoje, Pai. Que ela possa penetrar no nosso coração, gerando, Pai, mudança em nós, confronto, Pai, que os nossos olhos se abram para a verdade do Senhor. Que o Senhor nos conduza nesse estudo de hoje, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa revelar o que está por trás da letra. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje ler, Mateus 18. Então, aqui os discípulos, eles perguntam para Jesus, eles falam assim, quem é o maior no reino dos céus? Aqui eles estavam preocupados em saber uma escala, de quem é mais importante no reino. E Jesus, ele teve uma resposta incrível. Ele chamou uma criança, colocou no meio deles, e disse assim, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, eles estavam preocupados com quem ia ser maior ou menor, e Jesus falou assim, se vocês não forem como essa criança, nem entrar no reino vocês vão entrar. E o que é ser como criança? É ser verdadeiro, Criança não tem filtro, criança é verdadeiro, transparente, é ser dependente, criança é dependente do pai. Então Jesus falou também sobre isso, sobre depender, ser puro, ser verdadeiro, ser transparente. Criança ela depende e ela confia. Criança confia no próprio pai, ela nunca vai duvidar da capacidade do pai. Ela olha para o pai e fala assim, nele eu posso descansar porque eu sei que ele vai me prover, eu sei que ele vai me alimentar, eu sei que ele vai cuidar de mim. E é assim que nós temos que ser, com Jesus. Então, Jesus continuando diz assim, portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é maior no reino de Deus. Quando Jesus fala sobre a humildade, aqui é a humildade que a criança reconhece que ela precisa de Jesus, Quantos de nós, às vezes, não reconhecemos essa necessidade que nós temos de Deus? Somos autossuficientes, crianças não são autossuficientes, pelo contrário, elas dependem. Então, aqui Jesus tira de nós a nossa autossuficiência, a nossa independência e mostra que nós temos que ser como crianças para entrarmos no reino de Deus. E continua dizendo assim, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Então, aquele que cuida de uma criança, é como se ela recebesse Deus, Jesus também. Então, para nós, mães, pais que cuidam, dos filhos, saibam que nós estamos cumprindo o chamado que Deus nos deu, Através da palavra de Jesus aqui, nós entendemos que nós precisamos mesmo receber essas crianças com muito amor, Assim como recebemos Cristo. Mas se alguém me fizer cair no pecado, um desses pequeninos que crê em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas. E aqui mostra também a consequência grave daqueles que fazem crianças pecarem, Que não cuidam, que não zelam por essas crianças. Então olha a responsabilidade que nós pais carregamos, olha a responsabilidade que cada um de nós temos com as crianças, mas também aqui diz, quando fala dos pequeninos que creem em mim, Jesus também está falando daqueles pequenos na fé, aqueles iniciantes na fé, que estão começando, dando os primeiros passos na fé. Então, para que nós possamos cuidar, para que não possamos fazer com que eles caiam em pecado também, sermos pedras de tropeço para eles também, que é a grande consequência. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado.
É inevitável tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Ou seja, aqui Jesus diz que é inevitável que as coisas que nos tentam, né, que nos façam cair, aconteça. Mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Ou seja, aquele que faz o seu irmão pecar, ele terá graves consequências. Ai daquele, né? Então aqui diz, se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado, aqui fala de vida eterna, tá? Mutilado ou aleijado, que tem nas duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter os dois ser lançado no fogo. Aqui Jesus está nos ensinando algo muito interessante. Ele está nos ensinando a vencer o pecado. Não só nos livrar daquilo que nos faz pecar, mas aquilo que é a pequena brecha que nos leva a tropeçar, né? Então, é cortar pela raiz, né? Aqui Jesus fala no sentido figurativo, né? De arranque o olho, arranque as mãos, mas é no sentido de realmente arrancar a sua própria vontade, perder uma parte de você, mas não se perca por inteiro, né? É melhor você perder ali alguma coisa que você tem uma fraqueza, aquilo desperta algo em você, mas é melhor você ser forte e matar o seu desejo ali do que perder a sua vida para o pecado, né? Ser condenado pelo pecado. Então, aqui é incrível. Às vezes o pecado a gente tem que ser radical, a gente não pode flertar com o pecado verdadeiramente. Porque aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então muitas vezes a gente pensa, não, isso aqui já não mexe comigo mais. Isso aqui já não me seduz mais, mas a gente não pode brincar com isso, porque nós somos fracos verdadeiramente, então tem que ser cortado. Se tem ambientes que mexem com você ainda, se tem lugares, pessoas, coisas que você faz, coisas que despertam vícios em você, que despertam a sua fraqueza carnal, é melhor cortar, seja radical, não flerte com o pecado, não brinque com isso, né? Eu tenho um exemplo, eu falo muito disso. Eu fui fumante muitos anos, né? Eu fumei por 6, quase 7 anos. E foi um dos vícios mais difíceis para eu largar. Porque aquilo era, né, prazeroso para mim. Era muito bom, eu gostava, me relaxava, enfim, né? É um vício mesmo. E eu tive que, para largar o cigarro, eu tive que sair de perto de pessoas que eram meus amigos ali do cigarro, do bate-papo. Eu tive que parar de frequentar lugares, a bebida que me levava a fumar, eu também tive que reduzir. Então, eu tive que cortar pela raiz mesmo. E foi o mais difícil para mim. Então, eu nem ficava perto de pessoas que fumavam para não ser tentada, né? Porque eu sabia que aquilo ainda mexia comigo, era uma fraqueza minha, então eu cortava pela raiz mesmo. Então a gente tem que fazer isso, a gente não pode brincar com aquilo que mexe com a nossa carne, né? Que nos faz cair e tropeçar. Então, continuando aqui no versículo 10 diz assim, que é a parábola da ovelha perdida, cuidado para não desprezares um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar os que se haviam perdido. E aqui também fala, né, desses pequeninos, ó, que Deus faz questão de cada um, né? Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrar, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se percam. Então, né, aqui faz uma analogia, né, do pastor com as suas ovelhas. E é interessante que Deus faz questão de cada um. E aqui fala que se ele conseguir encontrar, ele vai ficar muito contente. Então Deus não está preocupado com o que você fez quando você se perdeu, quando você se afastou. Ele está feliz porque você voltou, porque não há condenação para você. Apesar de você se sentir sujo, estar num lamaçal de pecado, Deus quer que você venha como está. Essa ovelha perdida, com certeza, ela está cheia de carrapicho, ela está cheia de barro, ela está toda cheia de lama, mas o bom pastor, ele foi lá, buscou e ficou feliz porque ela esteve de volta, está de volta. Então ele não está importando com a aparência dessa ovelha, ele não está importando em qual caminho, por qual caminho essa ovelha andou. E é isso que Jesus faz conosco. Ele não importa
onde a gente esteve, o nosso passado, o nosso pecado, as nossas fraquezas, por onde a gente andou. Ele simplesmente se alegra quando nós voltamos para Ele. Então, se você hoje está afastado dos caminhos do Senhor, entenda que não há condenação sobre você. Jesus não vai te acusar de nada que você fez ou deixou de fazer. Ele simplesmente quer que você volte. Essa é a alegria dele, porque Ele vai fazer o que precisa ser feito em você. Não espere, né, estar limpo, estar puro, sem pecado, porque você nunca vai estar. Nunca vai estar pronto para se entregar, para voltar para os caminhos do Senhor, mas Ele te espera com grande alegria, porque Ele faz questão de você. Você é especial para Ele. Ele pode ter 1 milhão de pessoas, mas você é especial para Ele. Agora no versículo 15, né, diz como tratar a ofensa de um irmão. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Ou seja, gente, primeira coisa, se alguém errou com você, pecou contra você, você não vai expor essa pessoa para todo mundo. Você vai chamar essa pessoa e vai conversar diretamente com ela. Então, cuidado quando você é ofendido, quando alguém te machuca, quando alguém te frustra, quando alguém te rouba. Chama essa pessoa, conversa com ela. Primeira coisa é o diálogo, só você e ela. Não saia difamando as pessoas, né? E continuando, se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então aqui tá falando, então, chame outra pessoa para ajudar nesse conflito, né? Ajudar a resolver essa questão, como testemunha mesmo. E como pessoas que vão ajudar ele. Então saiba também quem você vai chamar para essa reconciliação, porque tem pessoas, gente, que não quer que o problema se resolva, pelo contrário, quer botar mais lenha na fogueira, vai falar assim, não perdoa, não conversa, não procura, né? Ele que errou com você, mas aqui fazendo, vá, você tem que ir até a pessoa e resolva isso, né? Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão publicano, ou seja, o exclua como irmão. Então, se ele não ouvir as testemunhas, as pessoas que estão com você, leve isso a uma liderança. Se ele também não ouvir, essa pessoa vai ser excluída mesmo do convívio do corpo, né? Também lhes digo que se 2 de vocês... 18. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Isso é uma autoridade, né? Que nós temos de trazer a vontade de Deus para a terra. Ou seja, a gente tem autoridade espiritual para isso, né? E nós devemos exercê-la. Então, através da oração, né? Porque aqui continua, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, é através da oração que a gente faz com que seja feita a vontade de Deus aqui nessa terra, né? E é importante a oração da concordância, né? O poder da concordância, porque se 2 de vocês concordarem na terra em determinado assunto, pode ter certeza que isso lhe será feito, porque quando existe concordância, quando você busca a vontade de Deus, existe concordância entre 2 ou mais pessoas, você pode ter certeza que o maior interessado em fazer isso na sua vida é o Senhor, né? Então, primeiro a gente tem que buscar a vontade de Deus, né? Descobrir qual é o desejo de Deus e declarar isso aqui, concordando. Quando a gente ora a palavra, quando a gente descobre na palavra aquilo que Deus quer para nós, orando em concordância com a palavra, pode ter certeza que você está manifestando essa realidade na terra, porque ela já está no céu. A vontade do Senhor já é feita no céu. Então você traga essa vontade aqui para a terra, manifestando através da oração, da autoridade que Jesus já te deu, né? Continuando aqui no 21, parábola do servo impiedoso. O Pedro pergunta, né? Pedro, gente, ele perguntava cada coisa para Deus, para Jesus. É impressionante, né? Mas ele nos ensina tanto também. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando pecar contra mim até 7 vezes? Porque naquela época, gente, a lei rabínica falava que a pessoa tinha que perdoar até 4 vezes. Passou de 4 vezes, eles não precisavam de perdoar mais. Então Pedro falando assim, perdoar 7 vezes, ele já estava demonstrando uma pessoa super espiritual, né? Eu perdoo muito mais do que a lei diz. Aí Jesus vai lá e tá na cara do Pedro, né? E fala assim, eu lhes digo, não 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, dá 490, né?
Então, pensa, você perdoa 490 vezes. Toda vez que você perdoa, você apaga. Ou seja, toda vez que a pessoa errar com você é a primeira vez. Ou seja, é um perdão ilimitado mesmo. É assim como o perdão de Deus por nós, né, gente? É ilimitado. Ele rasga realmente a nossa dívida e não fica fazendo a lista, né, do nosso pecado. Ela pecou uma, duas, três, quatro. Deus não faz isso com a gente, né? Todas as vezes que Ele nos perdoa, Ele apaga a nossa dívida, Ele rasga a nossa dívida. E graças a Deus por isso, né, gente? Porque ai de nós se não fosse a graça do Senhor em nós. Então, continuando aqui no 23, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seu servo. Aqui o rei é Deus, os servos somos nós. Quando começou a acertar, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Aqui fala que ele devia 10 mil talentos, né? Tem algumas versões que falam 10 mil talentos. O que era 10 mil talentos? Um talento equivalia a 60 denários. E cada denário é um dia de trabalho. Ou seja, numa conta real hoje, seria 3 bilhões de reais. Ou seja, uma dívida impagável. Que é exatamente a nossa dívida do pecado. Ela é impagável. Por isso que Jesus teve que morrer por nós, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos pagar essa dívida. Então, no 25 diz assim, como não tinha condições de pagar, nós, né? O Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Ou seja, a dívida recaindo sobre a família. É a questão do pecado, né? As próximas gerações, se a gente não se arrepender, as próximas gerações herdarão os nossos pecados também. Então, aqui está falando disso. Então, o servo se prostrou diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Ou seja, ele se humilhou ali, pediu para que o Senhor tivesse misericórdia dele. E o Senhor daquele servo teve compaixão, assim como Jesus teve por nós, Deus teve por nós, dele, e cancelou a dívida e o deixou ir. Gente, é isso que Jesus fez por nós naquela cruz. Toda a nossa dívida foi paga e cancelada. Ele teve compaixão por nós, ele morreu por nós. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, ou seja, um próximo, que lhe devia 100 denários, ou seja, uma dívida muito menor. Ou seja, por exemplo, uma ofensa do seu irmão a você. A sua dívida com Deus é impagável. Só Jesus morrendo por nós mesmos para sermos perdoados e pagar essa dívida. Mas a dívida do seu irmão, ela é menor. Então, o seu próximo te deve 100 denários. Isso que equivale a 5 mil reais, por exemplo. Uma é 3 bilhões, a outra é 5 mil reais. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. A mesma coisa que ele fez com Deus, né, com um rei. Mas ele não aceitou. Ou seja, eu sou perdoada, mas eu não perdoo o meu próximo. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagassem tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. Perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, só seremos perdoados se perdoarmos o nosso próximo. Difícil? É muito difícil. Não é fácil perdoar as nossas ofensas, mas toda vez que nós formos ofendidos, machucados, feridos por alguém, a gente tem que lembrar, eu fiz muito pior e Jesus me perdoou. Jesus me redimiu naquela cruz. O meu pecado foi perdoado, então eu preciso aprender com Jesus e fazer a mesma coisa, perdoar de coração meu irmão. Gente, esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deu, né? O perdão. Ele morreu por nós para nos perdoar, nos redimir. E nós, às vezes, não temos coragem de redimir o nosso próximo por uma ofensa muito menor. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Amanhã vamos para o 19 e estamos aí, né? Caminhando para o final do livro de Mateus. Se Deus quiser, terminamos em breve. E eu espero que vocês estejam gostando. Deixa um comentário aí no vídeo pra mim, gente. Me dá um apoio, um incentivo aí, que tem sido uma bênção, né? Obrigada por vocês estarem acompanhando aí. Ó, um beijo, Jesus abençoe vocês e boa noite.